E aí a gente podia abrir um pouquinho para conversar sobre as experiências da gente em relação à orientação, né? Ou com orientadores, sem precisar falar o nome de ninguém, né? Porque assim, existem muitos tipos de orientadores nesse processo, né? Tem aquele orientador mestre dos magos, né? Que ele aparece no começo do TCC e depois some. Toda vez que você precisa dele, ele não está disponível, né? Tem os orientadores que realmente são mais paizões, que chegam ali e abraçam mesmo, e vão, né? Toda semana tem reunião, são mais organizadinhos e tal, né? E tem o pessoal mais caótico, né? E aí vai fazendo. Tá nem aí, vai fazendo, encontra com o cara uma vez a cada 3 meses, o cara olha, corrige, né? Até chegar ali no prazo, e normalmente é o aluno que lembra esse cara que tem que defender, né? Nossa, eu tenho que defender até dia tal, senão não me informa esse semestre, e aí o cara corre para poder corrigir as coisas do aluno, né? Como é que foi a experiência de vocês com orientadores aí ao longo da vida? Começa, Que tipo de orientadores vocês pegaram? Eu começo? Passar a palavra para o Thiago primeiro. Tá. Como eu falei, né, no outro episódio, eu não fiz TCC, né? O curso que eu fiz não precisava, mas eu tive experiência, né, assim, tanto de iniciação científica, né, mestrado e doutorado, né? Então, assim, acho que assim, eu tive uma orientadora, né, que foi minha orientadora em todas essas 3 fases, e assim, o estilo dela era mais de deixar você um pouco mais independente, né? Hoje eu vejo que, assim, eu não faria a mesma coisa, né? Assim, principalmente com aluno de TCC e de mestrado, né? Doutorado, realmente acho que dá para deixar o cara mais livre, né? Mais independente, né? Que ele faça, sei lá, revisão bibliográfica sozinho e tudo, né? Mas para TCC e mestrado, acho que é importante, né? Que o professor realmente chegue um pouco mais junto, né? Para realmente, assim, auxiliar o aluno, né? Dar aquelas dicas importantes, né? De como desenvolver o trabalho, né? Principalmente essa parte de metodologia, né, que é muito importante, né? Senão você vai... Uma pessoa que não tem experiência, né, se você deixar ela independente, ela vai, sei lá, ficar pesquisando coisas, né, aleatórias, assim, às vezes sem muita relação, né? Então, você não consegue identificar muito bem ali um problema para você resolver naquela área, né? Então, tem todos os problemas que eu acho que, assim, vendo hoje, acho que não é o melhor, né? Eu não faria da mesma forma, né? Mas, enfim, são estilos diferentes, né? E Inácio, tu? Eu não tive muita experiência também, assim, né? Então, mas concordo com o Thiago nessa questão de deixar totalmente livre, né? É importante que a gente tenha uma colaboração com o orientador, né? Ou agora atualmente como orientadores, né? A minha experiência sendo orientador já fui um pouco dos dois primeiros que o professor Otávio falou, né? O mestre dos magos e aquele que sentava junto para escrever. Eu acho que a gente precisa ter um meio termo aí entre as duas coisas. Né? Não dá para assumir totalmente, e como o Thiago falou, normalmente o aluno não tem a experiência na questão da pesquisa, e aí vai juntar um monte de fatores, né, como ler o artigo, a própria questão da escrita, como o Otávio falou mais recente, que a escrita às vezes é muito ruim, tem que refazer tudo do zero. Né? Então, assim, é importante essa questão da interação com o orientador nas várias vezes, de modo que a gente possa sempre apontar e dizer assim, na próxima semana você vai trazer essa seção aqui corrigida, ou pelo menos esses 2 parágrafos corrigidos, né? E dar um pouco de liberdade, porque também é importante, como a gente até discutiu no episódio anterior, é importante que você tenha uma certa liberdade, porque a partir desse momento, né, é você que está produzindo um texto, é você que está produzindo um conhecimento. Por mais que não seja um conhecimento novo, como é o caso do TCC, mas é uma obra sua, é uma escrita sua. Então, você tem que encontrar o seu estilo de escrita. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa pensar um pouco em como construir essa balança, né, de ser um pouco, deixar um pouco de liberdade para o aluno, ao mesmo tempo que vai dosando com como que você conduz na escrita do texto, na colocação dos conteúdos, de acordo com aquela monografia mais padrão, como o Otávio até já falou. Bem, eu tive todos os tipos de orientadores já. Porque eu fiz iniciação científica, a mono, mestrado eram 2, doutorado eram 2 orientadores também. E já tive orientadores bem mais livres, assim, que deixava realmente solto. E isso é muito ruim se for iniciação científica ou TCC. Não funciona, né? Porque o aluno não tem maturidade para isso. E eu acho que no TCC acabou que todos os trabalhos que eu fiz, eu sempre me deram muita autonomia,
Mas na iniciação científica era um negócio realmente bem solto mesmo, e aí isso realmente complicou. E no mestrado e doutorado já foi um pouco diferente, porque embora eu tivesse autonomia, mas no doutorado, principalmente, o orientador não morava na mesma cidade como eu. Então, eu trabalhava no laboratório que ficava a minha co-orientadora. Então, acaba que é uma relação diferente com ela, porque eu a via todo dia, praticamente, ou pelo menos toda semana, 2, 3 vezes por semana, e o meu orientador eu via a cada 3 meses, né, pessoalmente, né? O resto era só por e-mail, por telefone ou por Skype. Era um outro tipo de relação. Mas eles davam muita autonomia, mas sempre tinha no momento que eu precisava, né, eles estavam lá, que eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que pensar. Sim. Eu acho mais para pós, porque para o TCC não funciona. Só funciona quando o aluno realmente é um aluno que já tem maturidade suficiente para fazer isso. E normalmente eles não têm. Né? Mas para pós-graduação, o ideal realmente seja um orientador que ele aponte um caminho e realmente apareça. É o inverso do Mestre dos Magos, né? O Mestre dos Magos desaparece quando você precisa, né? É o cara que aparece quando você precisa. Que são os momentos cruciais, que é o momento que você precisa publicar, o momento que você vai qualificar, é o momento que você vai fazer a defesa, tem que preparar a apresentação para a defesa, tudo isso, né? E aí, nesses momentos, realmente, os caras estavam lá. E o resto, o cara tá, né, a autonomia dele para trabalhar.